Jovens, professor Patrick Feijó de Geografia 2, e agora nós vamos estudar as diferentes regionalizações do continente americano. Já começo te dizendo que nós podemos regionalizar ou agrupar, dividir por regiões, seguindo um critério geográfico e um critério socioeconômico. O que eu estou chamando de critério geográfico? No nosso continente americano, nós temos duas grandes porções de terras ligadas por um istmo. Istmo significa uma menor porção de terra que liga duas maiores porções de terra. Então, sendo assim, nós temos uma América do Norte, uma América Central e uma América do Sul. E a partir das características socioeconômicas, culturais, aí já é um outro critério, nós temos uma América anglo-saxônica e uma América latina. Então, sendo assim, agora nós vamos começar a estudar cada uma dessas regionalizações. Bora, galera! Tá aí uma imagem do que seria a América anglo-saxônica. Então eu vou te passar aqui alguns aspectos gerais da América anglo-saxônica. Como vocês podem ver, ela é formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Esses países são caracterizados pela predominância da língua inglesa. Então, quando nós pensamos em América anglo-saxônica, você pense que é a parte do continente americano que foi colonizada por povos de cultura britânica, de cultura saxônica, tá? Então, os anglo-saxônicos, que são os povos que habitavam a região da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é aquela grande ilha onde está a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. A Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte formam o Reino Unido. Só para vocês ficarem sabendo. Tá aí uma imagem também do Reino Unido, tá? Os Estados Unidos e o Canadá não são os únicos países do continente americano colonizados pelos povos britânicos cuja língua oficial é o inglês. Nós também temos outros, como por exemplo, Barbuda, Antigua, Bahamas, Barbados, República Dominicana, Granada, Jamaica, Belize, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago, enfim, entre outros, são países que também têm o inglês como um idioma oficial. Aspectos naturais da América anglo-saxônica. Características naturais da América anglo-saxônica. Apesar de englobar apenas os Estados Unidos e o Canadá, a América anglo-saxônica ela tem uma grande diversidade de paisagens naturais. É só você levar em consideração a grande extensão territorial. Sendo assim, nós temos uma variedade de relevos, de corpos hídricos, de formações vegetais e uma variação no clima também. Então, a partir de agora, eu vou te apresentar as principais características naturais da América anglo-saxônica. Relevo da América anglo-saxônica. O relevo da América anglo-saxônica apresenta formas bastante diferenciadas. Na porção leste predominam planícies, planaltos e alguns dobramentos antigos. Planícies são áreas planas a nível do mar, planaltos são terrenos elevados e dobramentos antigos são áreas que foram soerguidas há milhões e bilhões de anos atrás. Como mostra a imagem, você percebe na legenda que quanto mais amarelinho, mais para um amarelo mais escuro, para um marrom, para um ocre, que é a cor, você tem altitude. Quanto mais próximo de um verde, menos altitude, mais a nível do mar. Então, sendo assim, na porção leste, nós temos o predomínio de planície, planalto e dobramentos antigos, pois é uma área que não sofre movimentos tectônicos, é uma área geologicamente estável, quer dizer que não tem terrenos que estão subindo nesse momento, que é o contrário da porção oeste, onde nós temos uma área que é tectonicamente ativa, onde nós temos o choque das placas tectônicas formando o choque da placa do Pacífico com a placa norte-americana, formando uma grande cadeia montanhosa já na porção oeste, do relevo da América anglo-saxônica, onde você pode verificar aí as maiores altitudes. Tá? Hidrografia da América anglo-saxônica. A hidrografia da América anglo-saxônica é marcada pela presença dos grandes lagos, ou seja, de uma região lacruste. O que seria uma região lacruste? É uma área formada por um conjunto de lagos e lagunas. Lago seria uma grande porção de água cercada por terra por todos os lados,
Já uma laguna é quando tem uma ligação com o mar. Aí é uma laguna, quando tem uma aberturinha. Ali nós temos uma laguna. Então, no que seria o nordeste dos Estados Unidos e o sudeste do Canadá, nós temos a famosa região dos Grandes Lagos, tá? Na porção nordeste dos Estados Unidos, na porção sudeste do Canadá, né? Tá aí a região dos Grandes Lagos, na parte superior, o Lago Michigan, Erie, Ontário, considerados o maior grupo de lagos de água doce do mundo. E os Grandes Lagos são muito importantes também para o desenvolvimento econômico, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, pois são uma importante via de transporte, de escoamento, de produção desses países, ou seja, uma área que oferece também a disponibilidade hídrica que é utilizada pela população de uma maneira em geral, tá? E esse sistema conecta esses países também ao Oceano Atlântico, permitindo o escoamento de cargas através de hidrovias que vêm por dentro do continente, chegando até o oceano. Então, os rios servem de vias ou de hidrovias até os lagos e dos lagos para o mar, tá? Então, tá aí a importância do sistema hidrográfico da América Anglo-Saxônica também para atividade econômica, tá? Ou seja, para os fins comerciais. O rio Mississippi, que é o segundo mais extenso dos Estados Unidos, ele é conectado ao rio Missouri, o primeiro mais extenso, tá? Que é o seu afluente. E juntos eles formam a maior bacia hidrográfica da América do Norte, que tem uma extensão de aproximadamente 6.270 quilômetros e é menor apenas do que dos rios Nilo e do rio Amazonas, né? Que são os maiores do mundo, tá bom? Enfim, o Grand Canyon, que é aquela imagem tão bonita, é importante ressaltar que nós acreditamos que o Grand Canyon no passado tivesse sido todo esculpido pela ação de rios que por ali passaram há muito tempo atrás, né? Que ele é resultado do processo da erosão fluvial do rio Colorado nos últimos 70 milhões de anos, né? E o Grand Canyon ele fica aí no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Então é uma imagem muito bonita, tá? Ele é oficialmente um parque nacional desde 1919 e é uma grande atração turística. E está entre as 7 maravilhas do mundo. Tá? É muito bonito mesmo. Eu, particularmente, tinha vontade de conhecer. Clima da América Anglo-Saxônica. O clima na América Anglo-Saxônica, mais especificamente, né, nos Estados Unidos e no Canadá, é um clima considerado frio. Você pode ver aqui no mapa climático da América Anglo-Saxônica que não aparece tropical. Nós temos polar, frio de montanha, frio temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico e subtropical, ou seja, são climas frios, estão todos acima do trópico de Câncer, o que caracteriza um clima mais frio, pois está na região mais fria do planeta, tá? Então ele está na zona temperada e em parte também na zona polar, principalmente ao norte do Canadá, que é aquilo que nós chamamos de porção setentrional. Setentrional ou boreal diz respeito a algo que está localizado ao norte. E meridional e austral está localizado ao sul. Então os fatores como a latitude, que é a distância do Equador, quanto maior a latitude, mais perto do polo e mais frio. Quanto maior a altitude também, fica mais frio. Massas de ar, que são grandes correntes de ar que chegam a determinadas regiões, e correntes marítimas, e a proximidade do mar, que é a maritimidade, e a distância do mar, que é a continentalidade, tudo isso influencia nos diferentes tipos climáticos dessa região, que é a América Anglo-Saxônica. E vegetação da América Anglo-Saxônica. A vegetação da América Anglo-Saxônica, ela é diretamente influenciada pelo clima. Até porque a geografia, ela estuda o porquê da vegetação nos diferentes lugares. Então, sendo assim, nós chamamos esse estudo de paisagem climatobotânica, onde a vegetação ou a botânica depende do clima. E como os climas são frios na América Anglo-Saxônica, nós temos uma vegetação típica de ambientes frios. Vamos na legenda aqui da nossa imagem. Olha só, tundra é o tipo de vegetação dos ambientes mais frios que existem. Ou seja, ela está bem ao norte, bem no círculo polar mesmo, tá bom? Vegetação de alta montanha também é uma vegetação típica de ambiente frio,
Floresta temperada são aquelas árvores que parecem árvores de Natal, né? No formato de um cone, as famosas coníferas. Árvores típicas de ambientes que tem neve, que tem esse formato de cone, para não reter neve, né? E isso acaba não prejudicando o seu ciclo de vida. Tem folhas no formato de agulha para não reter água e a água não congelar, matando a planta também. Tá? As savanas são vegetações marcadas por arbustos e arbustos esparçados, onde você tem um arbusto, aí aquele espaço com uma vegetaçãozinha rasteira, um matinho, depois outro arbusto. É uma vegetação rarefeita, uma vegetação mais vazia, típica de ambiente mais frio, pois quanto mais quente e mais úmido, maior a biodiversidade, maior a densidade de vegetação, ou seja, a vegetação fica mais cheia, mais densa. Como nós estamos falando da América anglo-saxônica, onde predomina um clima mais frio, então nós temos esse tipo de vegetação adaptada a esse ambiente mais frio. Características socioeconômicas da América anglo-saxônica. Os Estados Unidos e o Canadá assemelham-se não somente pelo ponto de vista da colonização histórica e dos seus aspectos culturais, mas também por serem nações muito desenvolvidas e que apresentam um alto IDH. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. É um cálculo que é feito com base na expectativa de vida, na escolaridade e na renda da população. Quanto mais próximo de 1,0, maior é o IDH. E países como Estados Unidos e o Canadá apresentam um dos maiores IDHs do mundo. Para vocês terem uma noção, em 2019, o Canadá era o 13º país com maior IDH do mundo, com IDH 0,92. E os Estados Unidos era o 15º, com IDH 0,9. E o Canadá é o país que se destaca por apresentar os menores níveis de desigualdade social do mundo. A província de Quebec, no Canadá, ela é considerada o lugar menos desigual das Américas. Fruto, é claro, de toda uma tradição, de uma economia que é forte, mas também de ações governamentais, como, por exemplo, apoio a famílias mais pobres. Isso ocorre no Canadá. Então, com isso, com o passar do tempo, nós temos ali a formação de uma sociedade com menos desigualdade social. E nós sabemos que desigualdade social, o fato de poucas pessoas serem muito ricas e outras serem muito pobres, leva a uma série de conflitos e de problemas. E quando nós temos uma sociedade menos desigual, esses conflitos acabam sendo menores. População da América anglo-saxônica. Apesar de um cenário positivo em relação à qualidade de vida, o Canadá enfrenta problemas relacionados aos baixos índices de densidade demográfica e de crescimento vegetativo. O que seria a densidade demográfica? É um número de habitantes por quilômetro quadrado. No Canadá nós temos grandes vazios demográficos. E crescimento vegetativo é quando a natalidade supera a mortalidade. No Canadá, os índices de natalidade são muito pequenos. Então, automaticamente, você acaba tendo um país que sofre com o risco de falta de mão de obra ou de falta de população economicamente ativa, né? Ou PEA, que é a população em idade de trabalhar. O Canadá conta com uma população de 37,9 milhões de habitantes. É o segundo maior território do mundo, tá? O que resulta em uma densidade de pouco mais de 3 habitantes por quilômetro quadrado. E a distribuição dessa população também é bastante irregular, pois a maior parte da população está junto à fronteira dos Estados Unidos e a parte norte é praticamente inabitada. Lá você só encontra os povos inuites. Quem são os inuites? São os povos indígenas que habitam o Polo Norte, ou a parte mais ao norte do Canadá e da Groenlândia e também do Alasca. Naturalmente, eles vivem da caça, da pesca. Os inuites também são chamados de esquimós. Mas só uma curiosidade, eles não gostam do termo esquimó, porque esquimó na língua deles significa quem come carne crua. Então, o povo nativo daquela região ali mais ao norte, mais fria, são os inuites. E para reverter esse cenário de falta de povoamento, o governo canadense tem promovido políticas para a atração de imigrantes ao país.
Atualmente, a imigração é o principal fator de crescimento da população, superando o próprio crescimento natural, que vem com a natalidade. Já os Estados Unidos apresentam uma situação bem diferenciada. Apesar de ter um território menor do que o Canadá, são bem mais populosos e contam com 328 milhões de habitantes, isso em 2019, sendo o terceiro país mais populoso do mundo. E sobre a sua população ela também se encontra desigualmente distribuída no território, mas se concentra em locais onde as atividades econômicas são mais fortes. Diferente do Canadá, os Estados Unidos não mantêm uma política de abertura para a imigração, muito pelo contrário, eles têm um grande controle evitando a imigração ilegal no seu território. Apesar de historicamente terem sido formados e se desenvolvido por meio da vinda de imigrantes, mesmo assim os Estados Unidos são um país que mais atrai imigrantes no mundo e os quais atualmente compõem cerca de 10% da sua população, porém, as políticas anti-imigratórias estão entre as mais severas do mundo. A economia. Os Estados Unidos apresentam o maior PIB do mundo, ou seja, o maior produto interno bruto do mundo. É o país onde mais se circula dinheiro no mundo. É a maior economia do mundo. É claro que os Estados Unidos está passando por uma transição. Você que vê nos noticiários, nós sabemos que a China ela tende a superar os Estados Unidos, se tornando a maior economia do mundo. Mas, até 2019, os Estados Unidos ainda continuam sendo a principal economia do mundo. Apesar de terem passado por diversas crises econômicas, como a crise de 2008, a crise gerada pela pandemia do coronavírus em 2020, mantém sua liderança como uma das principais e mais influentes economias do mundo. O Canadá é também uma das economias mais influentes e se beneficia com a proximidade dos Estados Unidos. Há quem diga que o Canadá é como se fosse uma espécie de expansão econômica dos Estados Unidos, né? A relação econômica entre ambos os países é bastante intensa, isso porque, junto ao México, fazem parte de um mesmo bloco econômico, do antigo NAFTA, que agora é UNSCA, USMCA, ou seja, United States, Estados Unidos, México e Canadá, que é o bloco econômico aqui da América do Norte. O USMCA, que é uma sigla em inglês, né, também conhecido como NAFTA 2.0, é um acordo comercial assinado no ano de 2018, em substituição ao antigo NAFTA, que é o North American Free Trade Agreement, ou seja, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O presidente Trump, que encabeçou esse novo acordo, ele tinha aquela ideia de América primeiro, First America. E quando ele desfaz o NAFTA, ele dizia que o NAFTA ele não era bom para os Estados Unidos em todos os aspectos e que ele faria um novo acordo que fosse mais vantajoso para os Estados Unidos. É aí que vem o UNSCA. Tanto os Estados Unidos como o Canadá apresentam uma economia diversificada, com uma agropecuária moderna e de grande produtividade, além de alto grau de desenvolvimento no setor industrial e de serviços e de alta tecnologia. A grande extensão territorial desses dois países possibilita a oferta de muitos recursos naturais, que são utilizados como matéria-prima para a atividade industrial e a geração de energia, além, é claro, do grande mercado consumidor, principalmente dos Estados Unidos. Vou fazer de novo isso. Vou fazer de novo porque o som acabou com o rádio. Na hora de ligar o